Na primeira aula da nossa jornada, a gente pintou garças usando a alternância de pressão e logo depois, na segunda aula, a gente entendeu como as cores se misturam para criar novas cores pintando a laranja. Quem não assistiu, volta lá nessas aulas para assistir e hoje, nessa aula, a gente vai se aprofundar um pouquinho em algumas técnicas básicas da aquarela. E como a gente está nesse clima de começo de ano, eu escolhi o mar para a gente pintar e aprofundar nessas técnicas, porque eu não sei você, mas pra mim o ano só começa de verdade quando eu vou no mar. E o tema dessa aula, gente, também é equilíbrio. A gente vai aprender a usar essas técnicas, como equilibrar essas técnicas na pintura. E o mar também é um tema muito propício para isso, porque se tem uma coisa que me equilibra, que me reconecta, é o mar, é a natureza. Então a gente tá nesse clima aí de equilíbrio, de reconexão, leveza, de começo do ano, e eu tenho certeza que você vai gostar do que eu vou te mostrar aqui. E esses conhecimentos são a base de quem quer começar ou se aprofundar na aquarela, tá bom? Então, vamos lá, vamos entender aqui na prática o que isso significa. Eu coloquei alguns quadradinhos pra gente fazer algumas pinturas e entender essas técnicas na prática. E a primeira delas, todas elas a gente vai usar na nossa pintura do mar aqui do lado. Mas primeiro a gente vai treinar, se soltar, aquecer a nossa mão, entender aqui como que isso funciona. A primeira técnica se chama úmido sobre seco. Calma que não tem nenhum bicho de sete cabeças, eu vou te explicar e é muito simples de você entender. É só você pensar assim. A primeira palavra, que é o úmido, é relacionado com o ponto da tinta. A gente vai ter uma tinta úmida. E a outra palavra, que é o seco, está relacionado com o papel. Então a gente vai aplicar a tinta úmida no papel seco. Viu como é fácil? Tenho certeza que você captou. Então vamos lá. Eu já tô aqui com o meu pincel e eu vou pegar o azul índigo. É a cor escolhida. Você pode usar qualquer cor para fazer a nossa primeira técnica, que é a técnica úmida sobre seco. Então a tinta, ela precisa estar úmida. Eu vou diluir aqui com água e a gente vai entender isso aqui pintando o céu. Vamos imaginar que a gente está pintando o céu e que a gente vai fazer algumas nuvens. Vai ficar mais fácil da gente entender que resultado essa técnica possibilita pra gente pensando dessa forma. Eu vou começar a aplicar e aqui não tem segredo. Para pintar a nuvem, eu vou preservar, eu vou deixar um pouco de branco, um espaço em branco aqui no meu papel para representar essa nuvem. Olha só, então a gente tem aqui duas nuvens na nossa primeira técnica e olha só que resultado que a gente tem quando a gente aplica essa tinta úmida no papel seco. A gente vê essas nuvens com bordas duras, bordas bem definidas. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, o mesmo céu, as mesmas nuvens, só que a gente vai umedecer o papel. E aí a gente vem para nossa segunda técnica, que é a técnica úmida sobre úmido. Ou seja, a tinta úmida diluída com água e o nosso papel também úmido. Para isso, a gente vai umedecer com água limpa, tá? E aqui eu já vou te dar uma dica muito, mas muito importante, que é a quantidade de água. Muita gente que vai fazer essa técnica coloca água demais. E quando a gente coloca água demais, o que acontece? O pigmento ele não fixa no papel, ele fica flutuante. Então acaba que quem conduz o pigmento é a água, vai para lugares que muitas vezes a gente não quer. Então lateraliza a tua cabeça, observa o brilho do papel, porque a água deixa um brilho, vê se esse brilho tá homogêneo, se ele tá bem espalhado, se tem alguns lugares faltando, e se tiver água demais, seca, o papel toalha ele é teu amigo e vem tirando delicadamente o excesso de água, beleza? Ok, agora a gente vai aplicar a nossa tinta úmida aqui no nosso papel também úmido e a gente vai ver na prática a diferença da nossa primeira nuvem com a primeira técnica para a segunda técnica. Então, olha só, eu vou aplicando e de cara a gente já vê que tem algo muito mágico aqui acontecendo. Eu amo essa técnica, eu acho ela muito linda. A gente vê que a água, ela espalha a tinta e a gente vê essas bordas mais delicadas, é uma borda mais suave. Essa é uma técnica maravilhosa para pintar céu, para pintar nuvem. E aqui a gente vê na prática como o estado do papel influencia na pintura. Então, se eu tenho o papel seco, eu vou ter bordas duras e marcadas. Se eu tenho o papel previamente umedecido, eu vou ter bordas difusas e suaves.
entendeu? Então pronto, aqui, se você entendeu isso aqui, você já entendeu metade do caminho. Agora, a gente vai ver uma outra técnica, que também a gente vai usar aqui na nossa pintura, que é o seco sobre seco. Aqui, a essa altura, você já sabe mais ou menos como é que funciona. Seco é o ponto dessa tinta e o outro seco é o ponto do papel, que também é seco. Então vamos lá. Eu vou começar umedecendo, vou pegar um pouquinho mais de tinta e eu vou aqui colocar no meu pincel. E aqui o meu pincel, ele tá repleto, ele tá cheio, ele tá bem úmido. E a gente não quer úmido, a gente quer seco. Então eu venho aqui no papel toalha, tiro esse excesso de pigmento para secar, ó, pincel sequinho. E agora eu venho aplicando no meu papel e olha só o que acontece. Olha que legal. A gente vê ranhuras, a gente vê o papel como um protagonista nessa pincelada. E aqui a gente vai usar essa técnica para simular o brilho do mar. Essa é uma técnica que confere muita textura, a gente consegue usar em várias coisas, por exemplo, o tronco de árvore, e aqui a gente vai usar para pintar o nosso mar. E a nossa quarta técnica se chama efeito couve-flor. Essa técnica nada mais é do que respingar a água nessa tinta. Então vamos pintar aqui de novo o nosso quadradinho para a gente fazer o nosso efeito couve-flor. Coloquei um pouco mais aqui de pigmento e vamos aplicar no quadradinho todo, tá? Dessa vez eu vou colocar aqui nele todo. O ponto da tinta é úmido, ou seja, a tinta diluída com água. E aqui, gente, essa técnica, ela vem para nos ensinar uma lição muito importante, que é ter paciência. A gente não consegue um bom resultado quando a tinta está muito úmida. O ideal é que ela não esteja nem úmida demais e nem seca demais. E aí eu acho bem legal porque a aquarela vem para lembrar a gente que cada coisa tem o seu próprio tempo. Assim como a gente tem o nosso tempo, a vida tem o próprio tempo, a aquarela também tem e a gente tem que respeitar. Então, no mundo de tanta correria que a gente tem pressa para tudo, a aquarela vem e diz: opa, pera lá, coloca o pezinho no freio, respira. Também é um momento pra gente lembrar de respirar, de estar presente e esperar o tempo dela, para que a gente possa dar seguimento, né? E eu acho essa uma lição muito bonita. E é legal falar sobre isso, porque eu vou contar isso pra vocês, mas antes de começar a pintar, eu sempre admirei a pintura, mas eu falava assim, a aquarela não é pra mim, pintura não é pra mim, gente, eu não tenho paciência pra esperar as coisas. E aí, pintando, foi que eu descobri que quem não tem paciência é justamente quem mais precisa da pintura, para desenvolver essa paciência, para aprender a respeitar o próprio tempo, o tempo de si mesmo, o tempo das coisas. Então, se você, aí como eu, tá dizendo para você que não tem paciência, você é quem mais precisa disso aqui, tá certo? E aí agora sim, a gente vem, pode ser com o mesmo pincel ou com um pincel mais fininho, como esse, porque eu quero manchas mais delicadas. Eu molho aqui no meu potinho com água, protejo os outros, porque eu não quero que caia água lá, e aí eu dou umas batidinhas, ó, respingo. Pode ser com um dedo só, ou pode ser segurando assim, como você preferir, como ficar melhor pra ti, tá? E aqui a gente já consegue entender mais ou menos o que é esse efeito couve-flor. Então, eu posso também, ó, colocar diretamente a água aqui nos lugares. É legal para ver que a parte de cima já estava um pouco mais seca, então eu não consigo ver muito bem esse efeito. Aqui embaixo ainda estava úmido, eu consigo ver melhor. Então a gente precisa entender o time aqui certo, nem seco demais, nem úmido demais. É aquele meio termo e é por isso que a nossa aula é sobre equilíbrio. Essa técnica, gente, é muito usada para a gente abrir luz, pontos de luz e dar textura também. E a gente vai usar na areia da praia. Agora sim, agora vamos para a ação propriamente dita. Já aquecemos a mão, a gente já se familiarizou. E aqui o primeiro ingrediente, a primeira coisa que você precisa ter em mente para fazer essa pintura é gentileza. Respeitar o seu ritmo, respeitar as suas limitações, entender que você está aprendendo. Esse é o momento para se divertir, voltar a ser criança. Não é para se cobrar aqui não, tá? Aqui é um espaço seguro para a gente errar. Eu vou começar com a técnica úmida sobre úmida, ou seja, eu vou umedecer com água toda a parte de cima. Não sei se você está conseguindo ver, mas tem uma linha na horizontal. E a função dessa linha é só me lembrar que aqui acaba o céu e que abaixo dela começa o mar.
A única função dela é só isso. Então, coloca aí no teu papel uma linha para te lembrar. Eu vou umedecer com água só aqui até a parte de cima dessa linha. Vou umedecendo. É bom ter uma água bem limpinha aqui, tá? Uma água pura, bem limpinha. E aí, já umedeci. Tem algumas coisas que a gente precisa saber para pintar esse céu. A primeira é que ele é um degradê. O que é isso? O degradê é uma transição de uma área mais escura para uma área mais clara. É só isso, tá? Então, a gente vai começar com essa tinta um pouco mais escura, mais concentrada. E a gente vai preservar o branco do papel para fazer as nuvens, tá? E aqui, qual é o segredo para essas nuvens? A gente vai ter nuvens maiores em cima, menores embaixo. Ou seja, um espaço maior de branco em cima, espaço menor de branco embaixo. E a outra dica é, em vez de fazer as pinceladas retas, faz as pinceladas assim, ó, meio curva, que dá um efeito muito legal, assim, meio côncavo da atmosfera. E aí vai preservando um pouquinho de branco, mais em cima, menos embaixo. A própria tinta do pincel vai gastando e a gente vê o degradê, a parte de cima mais escura, de baixo mais clara. Se a tua tinta não se gastar, porque às vezes a gente coloca demais, dá uma lavadinha para finalizar aqui a parte embaixo, tá? Vamos dar continuidade. Aqui eu vou te dar logo uma dica que você vai me agradecer depois por ela, que é pegar o seu papel toalha, uma partezinha limpa, e você vai dar uma pequena secada aqui no finalzinho do céu. Sabe por quê? Porque a gente vai fazer o mar com outra técnica, que é uma técnica seca. Se eu pinto numa área que tá molhada, que tá úmida, olha o que vai acontecer com a tinta. Isso aqui, ó. E a gente não quer que essa tinta se espalhe. Então, eu vou secar aqui o finalzinho do céu. Mas também se espalhar, né, gente? Aqui é o lugar pra gente brincar, pra gente se permitir. Se espalhar não tem problema não, tá? Deixa eu dar um acabamento aqui melhor. Agora a gente vai fazer o mar. O mar, como eu já falei, a gente vai fazer com uma técnica seca. A gente vai fazer com essa técnica úmido sobre seco. A gente vai começar com ela. Depois a gente vai fazer uma transição para essa técnica seco sobre seco para fazer o brilho. Eu já tô aqui colocando tinta no meu pincel. E aí, cuidado para não tocar no céu, para a tinta não espalhar, tá? Só aquele pequeno cuidado. E outra coisa que eu vou fazer também é as bordas. Eu quero que as bordas da minha pintura fiquem igual ao do céu, assim, bem difusa. Eu amo esse efeito. E pra ficar, pincelzinho limpo com água. E a gente umedece aqui, ó, só nas laterais, pra ficar esse efeito. Aí eu acho tão legal esse efeito, gente. Mas é opcional, tá? Se você não quiser, você pode fazer aqui um quadradinho pra ficar bem certinho. Pode colocar fita crepe pra ficar ainda mais certo. Aí são possibilidades, é você quem diz, tá bom? Aqui eu vou te mostrar como eu acho legal de fazer, mas cada pessoa vai fazer como faz sentido, tá? Eu vou agora aplicar essa faixa de mar que tem aqui na linha do horizonte, ó. Eu vou aplicando com delicadeza, com gentileza, vou observando como a tinta se comporta no papel. Tem algo de mágico aqui, tem algo de muito terapêutico, não tem pressa para finalizar. A mágica está acontecendo agora, está acontecendo aqui no processo, e é isso que a gente esquece. Aqui eu posso, ó, já descer um pouquinho mais com essa tinta, vou deixando um pouco de brilho. Nessa etapa, eu gosto de deixar menos brilho, sabe? Ó, eu deixo menos branco, mas eu deixo um ou outro. Mas eu vou deixando um pouquinho menos. Aí aqui para baixo, eu gosto de trazer um pouco de verde. A gente viu lá na nossa aula passada da laranja como chegar no verde. Quem não assistiu, assiste. Lembrando que no curso, gente, a gente se aprofunda em tudo isso aqui, tá? Aqui é só uma amostrinha para vocês verem as possibilidades incríveis que a aquarela permite, mas lá tem muito mais. Então, para fazer o verde, eu vou misturar um pouco do amarelo. Todas as cores são da Poética do Habitat, vou deixar na descrição desse vídeo. Então, o amarelo ocre com o azul índigo vai dar um verde. E aí, é esse verde que eu vou usar para cá para baixo. Aqui eu seco um pouco para fazer essa técnica mais seca. Pincel mais seco. E aí eu vou deixando falhas. Leila, eu não quero deixar tantas falhas assim, tá? Então, deixa o pincel um pouco mais úmido. Aqui é você quem determina. É você quem diz como que faz sentido para você, tá? Só quero te pedir para deixar um espacinho aqui embaixo para a gente fazer um pouquinho de areia da nossa praia, né?
Então vamos fazer um pouquinho da areia. Para fazer a areia, a gente vai pegar um pouquinho do amarelo, que já tá aqui, ó, mas eu vou colocar mais, e vou misturar esse amarelo com um pouquinho do Burnet Sienna, que é tipo um laranja mais amarronzado, ó, para fazer essa cozinha de areia. E a gente geralmente faz essa parte de baixo mais escura. Por quê? Porque tá mais perto do observador. À medida que vai se distanciando, vai ficando mais claro. Olha o céu como tá mais claro. Então a gente vai soltando um pouco mais a tinta aqui embaixo, ó. E à medida que a gente vai subindo, eu vou lavar um pouco o pincel, vou pegar até um pouquinho mais de amarelo, né? Aqui, ó. E vou chegando perto do mar. Aqui eu deixo um pequeno respiro, uma bordinha branca entre a faixa verde e a faixa de areia, para sugerir aquela espuminha que fica no mar. Eu acho legal também a gente brincar um pouquinho com isso, tá? Aqui o meu papel já tinha secado, ó, a borda já tá um pouco marcada demais. Aí eu lavei meu pincel, sequei, só para fazer uma transição aqui um pouco mais suave, tá? Ok, aqui é aquilo que eu falei, esperar o tempo de cada coisa. Espera a tinta secar um pouquinho mais de repente, vai tomar uma água, lembra de respirar, quantas coisas a gente faz no automático no nosso dia. Então é um momento aqui para você se lembrar do porquê que você tá pintando. Você tá pintando para ter um momento de respiro e de pausa, para se reconectar com você. A arte cura. Então esse é um momento de cura, esse é um momento de autocuidado. Te lembra disso enquanto o papel seca. E aí, quando essa tinta não tiver nem seca demais, nem úmida demais, quando tiver nesse meio termo, a gente vai pegar o pincel menor e fazer alguns respingos. Gente, aqui é feeling, isso aqui vem com o tempo. Esse time de entender o momento certo, a gente vem com o tempo entendendo. E às vezes a gente ainda erra. Eu, tantos anos de pintura, às vezes acabo passando como aqui. E faz parte. A aquarela vem pra gente acolher os nossos erros, pra gente aceitar e entender que é isso, que faz parte. A gente não tá no controle de tudo e tudo bem. E essa é uma das lições mais bonitas que a arte vem ensinar pra gente. Então aqui eu fiz alguns respingos, posso vir também com a gotinha de água no pincel e tocar diretamente onde eu quero que abra. E aqui a gente vê alguns respingos, algumas aberturas de luz, que é o efeito couve-flor. Aqui, gente, é isso. Quem quiser pode brincar um pouco mais, pode usar a imaginação, fazer alguns passarinhos, pode fazer o que quiser. Aqui é para vocês se soltarem, brincar, começar o ano com esse respiro, que a pintura traz respiro pra gente. E eu espero que vocês lembrem do tema principal dessa aula, que não é sobre técnica, é sobre equilíbrio, e que vocês possam cultivar esse equilíbrio dentro e fora da pintura. E assim a gente encerra a nossa terceira e última aula da nossa jornada. Eu quero te parabenizar por ter chegado até aqui. Com essa aula a gente encerra esse ciclo, mas na verdade esse é só o começo. Se em algum momento dessa jornada você sentiu vontade de se aprofundar, de continuar, de ter um espaço constante para pintar com mais presença, com mais segurança e com mais intenção, o meu curso Aquarela em Essência tá de portas abertas para te receber. Durante essa jornada eu liberei um desconto especial como uma forma de cuidado, de agradecimento e de incentivo para que você possa dar esse passo. O cupom de desconto tá aqui na descrição desse vídeo, junto com o link de acesso ao curso, e aproveita porque o cupom tá nos últimos dias, gente, ele vai só até o final de janeiro. E lá no curso eu te espero com muito mais aulas, com muito mais aprofundamento e um caminho construído com calma, com sensibilidade e com intenção. Se você gostou dessa jornada, curte esse vídeo, me conta nos comentários o que você achou e se inscreve no canal. Eu vou adorar continuar caminhando com você. Um abraço, boas pinturas e até a próxima!